Pessoal, e bem-vindos ao Fat Goldfish. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito de quarentena. Por que eu faço quarentena, como eu faço quarentena, como eu monto meus aquários de quarentena, se existe ou não a necessidade de nós medicarmos preventivamente os peixes que estão na quarentena. Então assim, não importa se você tem um aquário pequeno, se você tem um aquário grande, se você tem aquário de água doce, de água salgada, de água salobra, todos nós dentro desse hobby devemos fazer quarentena de todos os peixes novos que nós trazemos para nossa casa, não só para manter a saúde dos nossos peixes, como para preservar a saúde desse peixe que a gente está trazendo para casa. Então esse vídeo ele é muito importante para todos nós. Assiste aí que tá imperdível. Valeu! Costumo dizer nos meus vídeos que existem diferentes escolas de aquarismo, e isso é uma coisa que todo mundo nota muito fácil. Existem técnicas diferentes, maneiras diferentes que os aquaristas utilizam às vezes para cuidar de uma determinada espécie. Mas embora exista tanta discussão em torno dessas técnicas que nós utilizamos, uma coisa é consenso geral entre todas essas escolas: é importante que você faça quarentena de todos os peixes novos que você traz para sua casa, não só para preservar a saúde dos peixes que já estão com você, como para preservar a saúde daquele peixe que você está trazendo. A quarentena ela significa que nós vamos isolar um indivíduo ou um grupo de indivíduos por um determinado período de tempo que normalmente compreende o período máximo de incubação daquela doença ou doenças que aquele indivíduo é suspeito de ter. Isso é, quando a gente está dentro do aquarismo, significa que quando a gente traz um peixe novo para nossa casa, pode ser que aquele peixe ele tenha trazido junto com ele algum patógeno que você não sabe que está ali. Então, às vezes você introduz esse peixe no seu aquário principal e quando você percebe que esse peixe está contaminado com alguma coisa, é porque ele já está contaminando os outros peixes, ou os outros peixes do seu aquário já estão contaminados com aquilo que o peixe trouxe junto com ele. Que muitos de vocês já perceberam que existe uma quantidade absurda de patógenos, de organismos que vão deixar nossos peixes doentes, como fungos, bactérias, protozoários, vírus. Eles são realmente muito comuns nesse hobby. E é muito importante que a gente saiba que existe sim uma probabilidade muito grande que nós possamos contaminar o nosso sistema com esses organismos e que os nossos sistemas provavelmente já tem alguns deles dentro. Acredite ou não, às vezes você tem uma bactéria ou um fungo dentro do seu aquário que os seus peixes convivem bem com ele, seus peixes eles estão fortes, estão saudáveis, não estão passando por nenhum estresse, você mantém aí um padrão legal de manutenção do seu aquário, você alimenta bem esses peixes e dificilmente esses peixes eles vão sucumbir a esse parasita que já existe na água do seu aquário e você nem sabe que está ali. Porém, quando existe alguma ocasião em que esses peixes podem sofrer algum estresse, por exemplo, você teve uma queda de energia na sua casa, você ficou lá 20 horas sem energia na sua casa, morreu um montão dessas bactérias importantes que fazem o ciclo do nitrogênio, e às vezes esse seu aquário ele vai ter alguns picos de amônia até que essas colônias de bactérias se recuperem. Às vezes você teve uma queda súbita de temperatura no seu aquário, esses peixes eles estão vivendo todos muito bem. Aí de repente acontece algum imprevisto que vai fazer com que o sistema imunológico dele diminua, isso é, aquela resposta que o organismo tem de combater essas infecções, essas doenças vai diminuir e esse peixe ele vai ficar suscetível a esse organismo que já existe no seu aquário, que você nem sabia que estava ali dentro, e isso é uma coisa que acontece muito no aquarismo. As pessoas às vezes elas não têm noção de que os peixes dela já têm certos parasitas e talvez aquele peixe novo que você está trazendo para sua casa para fazer quarentena, ele esteja saudável e ele esteja sendo criado num ambiente saudável e que seja às vezes mais livre de bactérias e fungos do que o aquário que você tem na sua casa. Então, só para a gente começar a falar de quarentena, muita gente tem a quarentena apenas como algo para proteger os peixes que você já tem. Mas a quarentena ela também é importante para proteger os peixes que você vai trazer para sua casa do que você possivelmente já tenha no seu aquário. E por que isso? Pode ser que quando você compra um peixe numa loja de aquário, esse peixe ele vai passar por situações muito estressantes. Isso é, ou ele foi capturado na natureza, ou ele veio de um fornecedor, passou por um atravessador, o atravessador levou esse peixe para a loja de aquário. Então esse peixe ele passou por várias temperaturas diferentes, às vezes enfrentou vários parâmetros de água diferentes. Então, normalmente, quando você compra um peixe, ele chega na sua casa, esse peixe ele está muito fragilizado. Embora fazer quarentena seja essencial para quem quer ter o mínimo de sucesso dentro desse hobby, a Live Aquaria publicou um estudo de que apenas 5% de todos os aquaristas
faz quarentena dos peixes. E isso é fácil de notar, até quando você olha nesses fóruns aí na internet, diariamente você vê centenas de casos que poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse feito quarentena dos peixes dela. Então não só a quarentena ela é importante, mas ela é essencial para quem quer ter algum sucesso nesse hobby. Montar um aquário de quarentena também não é a coisa mais difícil do mundo. Você precisa de um aquário ou de um pote de um tamanho suficiente para acomodar os peixes que você vai comprar. Você precisa de um sistema de filtragem mínima, como é o filtro esponja. É interessante você manter filtro esponja nos seus sistemas principais, porque quando você precisar para uma emergência, para um aquário hospital, às vezes para fazer um aquário de quarentena, tudo que você precisa fazer é tirar esse filtro esponja do aquário já ciclado e colocar nesse aquário de quarentena. Isso daqui não só vai promover, porque você vai conectar ele a um aerador de ar, não só ele vai soltar as bolhas e promover essa troca gasosa entre o meio interno e o meio externo do aquário de quarentena, como ele tem toda essa superfície aqui, que é colonizada por essas bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio e que vão converter as toxinas aí que esses peixes produzem. Então você vai precisar de um container, você vai precisar de um sistema de filtragem e aeração mínima, você vai precisar de um aquecedor para manter essa água na temperatura que seus peixes precisam, e você vai precisar de um termômetro para você monitorar a temperatura dessa água. Pessoal, tá vendo que não é a coisa mais difícil do mundo vocês montarem um sistema de quarentena simples como esse daqui? Tudo que vocês precisam é de um pote de plástico que suporte o volume de água necessário para aquele peixe que você vai comprar. Você precisa de um sistema de filtragem mínima. Eu gosto de utilizar esses filtro esponja, mas caso você não tenha filtro esponja, procura aí, se caso você tenha na sua casa algum desses filtros, por menor que ele seja, pega algumas mídias já cicladas que tem no seu sistema principal, coloca dentro desse filtro aqui e deixa ele movimentando a água dentro desse aquário. Então você precisa de uma filtragem mínima para esse tanque aqui que vão ficar esses peixes de quarentena. Tudo que eu utilizo nesse aquário de quarentena é um equipamento exclusivo para esse aquário de quarentena, e não só é um equipamento exclusivo, como eu ponho ele de um lado completamente diferente aqui da minha sala dos peixes, do outro equipamento que está para manter esses aquários, para que não exista essa contaminação cruzada. Às vezes a pessoa deixa os peixes dela de quarentena, separando os peixes dela, mas utiliza o mesmo balde, utiliza o mesmo sifão, utiliza a mesma redinha, utiliza a mesma bucha. Então essa quarentena que ele está fazendo não serve de nada. Então a dica muito importante que eu deixo para vocês é que não só montem esse aquário de quarentena e deixem esses peixes isolados, como tem um equipamento separado apenas exclusivo para esse aquário de quarentena. A grande verdade é que eu sempre acredito que aquele peixe novo que eu estou trazendo para minha casa, ele já está portando alguma coisa, como íctio, como flux, com essas doenças que são muito mais são comuns nos aquários. E eu sempre medico preventivamente essa água contra essas doenças que são mais comuns. Como eu faço essa medicação? Quando chega um peixe novo aqui na minha casa, eu adiciono, por exemplo, sal no aquário que esses peixes vão ficar, numa proporção de 1 colher de sopa de sal para cada 20 litros de água. E eles vão ficar nessa solução desde o primeiro dia que eles chegam até o final da primeira semana. O sal, ele vai ajudar não só a desestressar o peixe, o sal ele ajuda na regulação osmótica do peixe, ele cura pequenas feridas e ele é um antibiótico natural super poderoso. Você já tem aí uma dezena de parasitas que o próprio sal já vai ajudar a liquidar se você deixar na sua água na primeira semana. Nem todo peixe suporta esses diferentes níveis de salinidade. O Kingill, ele é um desses peixes que suporta, e que na realidade algum certo nível de salinidade vai deixar esse peixe ainda mais confortável. Depois dessa primeira semana, o que eu faço? Durante a semana eu vou fazendo pequenas TPAs para ir reduzindo progressivamente essa quantidade de sal que está nesse aquário. Porque a minha segunda linha de defesa é utilizar um antibiótico. Eu utilizo uma combinação de malaquita verde com formalina. E para quem for utilizar esses medicamentos, esses antibióticos, sempre siga à risca o que está na bula do remédio. Então eu não vou passar para vocês as proporções que eu utilizo aqui, porque os remédios que eu utilizo aqui na Inglaterra provavelmente são diferentes dos remédios que vocês utilizam no Brasil.
Então eu preciso reduzir a quantidade de sal desse meu aquário, já porque eu utilizo malaquita verde. A malaquita verde, ela não pode ser colocada no aquário que tem uma concentração de sal de até 1% ou superior a 1% de sal por litro. Obviamente, parasitas como o Ichthyophathilis multifidus, que dá aqueles pontinhos no peixe, ele tem um ciclo de vida. Dependendo desse ciclo de vida, se a temperatura do seu aquário for baixa, pode se estender muito. Quando ele libera o peixe, ele tem algumas formas nesse ciclo de vida. Ele vai liberar o peixe e ele vai formar uma espécie de um casulo. Enquanto ele está dentro desse casulo também, o remédio que você vai colocar no aquário não vai fazer efeito nele, assim como não vai fazer efeito nele quando ele está no peixe, embaixo do muco do peixe, entre as escamas do peixe. Então assim, eu utilizo malaquita verde formalina, mas eu sei que ela não vai ter ação sobre determinados parasitas em determinadas fases da vida dele. Então o que eu posso fazer para deixar essa quarentena mais eficiente? Uma delas é aumentar a temperatura da água. Existem muitos parasitas, como eu já falei no caso do íctio, que são muito dependentes no ciclo de vida deles de temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, mais longo vai ser determinada a fase do ciclo de vida dele. Quanto mais alta a temperatura, mais rápido vai ser o ciclo de vida e mais fácil você vai identificar se aquele peixe que você está trazendo ele é portador de algum desses patógenos ou não. Então eu costumo deixar a temperatura do meu aquário de quarentena aí por volta dos 28 graus. 28 graus, 29 graus é perfeito para que muitos desses parasitas se desenvolvam mais rápido. E também essa temperatura mais alta, para pessoas que mantêm às vezes os quinhos na temperatura mais baixa, já serve como a febre serve na gente. Essa febre ela serve para matar alguns desses organismos que não suportam uma variação alta de temperatura. Não é à toa que o que acontece com a gente, entendeu? Tudo isso aí faz parte de toda essa evolução que a gente teve para chegar e ser o que a gente é hoje. Eu comecei a adotar esse novo protocolo de fazer medicação preventiva desses peixes depois que eu tive esse problema com um casal de Peacock Orandus no final do ano passado, que trouxe aqui para minha casa uma variedade nova de íctio que foi super difícil de erradicar e que escapou da minha quarentena. É verdade, a gente vai sempre melhorando os protocolos da gente. Por acaso, esses peixes eles estavam nesse aquário aqui de cima, eu devo ter me descuidado, utilizado às vezes a mesma esponja para limpar um aquário e outro aquário. Foi realmente um descuido, eu tenho sempre equipamento separado para isso. Escapou do meu aquário de quarentena e acabou contaminando meus outros aquários, fugiu ao meu controle, eu perdi dezenas de peixes, não só peixes que eu gostava, mas peixes que eram muito caros, e até hoje eu nem consegui recuperar essa quantidade toda de peixes que eu perdi por causa de um casal de peixe que eu trouxe para minha casa. Então a partir da segunda semana eu inicio o tratamento com um antibiótico aí de amplo espectro de ação. Eu sei que existem diferentes escolas de aquarismo, como eu costumo sempre citar, e que existem pessoas que não gostam nem de ouvir a palavra medicar preventivamente, mas eu faço essa medicação preventiva, e eu faço essa medicação preventiva, seja ela de sal, seja ela com remédio, apenas durante a quarentena. Eu não faço medicação preventiva assim nos meus aquários de forma, não, faz 2 meses que eu não ponho remédio nenhum na minha água, vou colocar remédio na minha água assim só por colocar. Eu faço medicamento preventivo quando eu acredito que existe suspeita de que esses peixes tenham alguma coisa, e é justamente por isso que eu faço na quarentena. Existem lugares que fazem medicamento preventivo o tempo todo. É o que aconteceu comigo, eu importei peixes que vieram da Tailândia, e provavelmente nessa fazenda da Tailândia, onde esses peixes foram criados, eles deviam ter algum problema com íctio. Então eles sempre ficam utilizando um medicamento contra íctio, ou sempre ficam utilizando um medicamento contra flux, que é muito comum e que principalmente nessas fazendas de criação de peixe. E o que acontece quando você fica fazendo medicação preventiva o tempo todo é que você vai estar sempre selecionando as variedades mais fortes daquele patógeno que você está querendo tratar. Então aquela proporção de medicamento, por exemplo, que você está mantendo nos seus tanques para manter aquela quantidade de íctio sob controle, daqui a alguns anos aquele medicamento já não vai mais ser eficaz. Você vai ter que utilizar ou um outro medicamento ou uma quantidade muito maior desse equipamento para poder continuar matando aqueles protozoários de íctio, por exemplo. Então isso vai sempre acontecer de modo gradual. E foi isso que aconteceu comigo. Quando chegou essa variedade nova de íctio que esse casal de Orandus trouxe aqui para os meus aquários, os medicamentos que eu tinha simplesmente não deram cabo deles. Não adiantava aumentar a temperatura, não adiantava colocar sal, não adiantava colocar malaquita verde, formalina, metileno blue e o mais cobre, tudo, a quantidade de produto químico que eu tive que tentar utilizar para salvar assim, mais de uma dezena de peixe foi impressionante, e no final eu perdi
Para não dizer que eu perdi absolutamente todos esses peixes para o que eles chamam aí de super ictio, eu tive apenas um sobrevivente, que desse cara eu não vou me desfazer nunca mais. Ele tá ali no meu tanque, é um dos ranchos que tá ali, mas foi o único sobrevivente que eu tive dessa pandemia de super ictio que eu tive aqui na minha casa, e foi a lição que eu tomei que me fez rever os protocolos que eu tenho de quarentena, principalmente aqui onde eu estou na Inglaterra, que recebe peixes de todos os países praticamente do mundo aí, que não é o caso do Brasil no momento. No Brasil, se eu não me engano, desde 2006 aí a exportação e importação de king está proibida no Brasil, mas isso não quer dizer que o perigo vem de fora. Pode ser que as pessoas que estejam criando king no Brasil hoje estejam utilizando os mesmos métodos. Ah, tá, meus peixes estão com flux. Aí não, põe remédio contra flux, deixa aí na água o tempo todo. E isso acontece muito comumente em muitas das fazendas de criação, infelizmente. Um detalhe que eu já mencionei, que às vezes as pessoas nem levam em consideração quando trazem um peixe novo para casa, a gente pensa assim, ah não, aquele peixe que a gente está trazendo, ele está contaminado com alguma coisa que pode contaminar os outros peixes do meu aquário. Mas a verdade é que, como eu já disse, você pode ter algum parasita dentro desse seu aquário que seus peixes eles são resistentes a ela, ou eles estão saudáveis, eles não estão passando por algum estresse. E esse peixe que você vai trazer novo para sua casa, às vezes ele está com o sistema imunológico dele enfraquecido, ele está passando por muito estresse. Quando você adiciona esse peixe no aquário novo, às vezes alguns outros peixes vão vir a subjugar ele, vai existir competição dentro desse aquário, ele vai ter que se acostumar àquele tipo de alimentação que você está dando, aquela temperatura, aquela qualidade de água, porque pensa assim, os peixes eles vivem na água, eles não vivem como a gente, no mesmo bioma que a gente. Tudo que acontece aqui, às vezes você tem um animal que vive no mesmo bioma que a gente, que nem um cachorro, um gato, você sabe se a temperatura está muito quente, você sabe se aquela temperatura está muito fria, você sabe se está sentindo algum cheiro estranho, esse tipo de coisa. Quando você fala de peixe, a água é um universo completamente diferente daquele universo que a gente vive. Você tem quantidade de minerais dentro dessa água que é diferente de uma para outra, você tem um nível de acidez que às vezes é diferente de uma para outra. Enquanto você coloca peixes novos dentro dessa água, ele vai ter que se habituar a todos esses parâmetros. Não pensa, pessoal, que porque você pegou o peixe, ele veio naquele saquinho, aí você colocou boiando no aquário e você vai colocar uns copinhos de água lá de vez em quando, o peixe ele vai se habituar a todos aqueles novos parâmetros de água que você está colocando naquele peixe. Isso não é uma coisa que acontece de modo instantâneo. Quando você faz esse tipo de coisa, às vezes você vai diminuir esse choque inicial que o peixe está tendo dessas mudanças de parâmetro de água. Mas não quer dizer que o organismo dele vai passar a funcionar da mesma maneira que antes naquele novo parâmetro de água que você está colocando ele. Tudo isso, o peixe ele demora um certo tempo para se habituar. Então, às vezes, digamos assim, você está trazendo um peixe que ele tem os parâmetros de água completamente diferentes dos parâmetros de água que estão dentro do seu aquário. Então, certos aquaristas, o que eles fazem é colocar esse peixe no aquário de quarentena. E nesse aquário de quarentena, durante esse tempo de quarentena, durante esse prazo que o peixe vai ficar dentro desse aquário, eles vão alterando aos poucos os parâmetros de água, até que eles se equilibrem com os parâmetros de água que está no aquário principal, que aquele peixe vai para depois da quarentena. Então essa quarentena, ela não serve só para essa parte de doença, ela serve também para que a gente possa desestressar aquele peixe que a gente está trazendo, começar a alimentar esse peixe, deixar esse peixe forte, deixar esse peixe se habituar àqueles parâmetros de água no qual os nossos outros peixes estão, e depois quando a gente fizer essa mudança desse peixe que está no aquário quarentena para o aquário que ele vai ficar definitivo junto aos outros peixes, ele já vai estar forte, saudável, bem alimentado, não vai ter esse estresse de mudança de parâmetro de água, então ele vai ficar muito menos suscetível a contrair às vezes alguma doença que já existe dentro do seu aquário, como eu já falei, uma bactéria, um fungo que você nem sabe que está ali. Então a quarentena ela é importante sobre diversos aspectos, sobre diversas óticas. Quando você observa a quarentena, ela só tem vantagem, ela não tem desvantagem nenhuma. Quanto tempo você precisa deixar o seu peixe de quarentena? Isso é outra coisa que é muito difícil você dar um prazo. Tem gente que fala, ah não, quarentena tem que ser de 40 dias, ah não, quarentena tem que ser de 2 semanas. Eu costumo dizer que nas 2 primeiras semanas, quando você traz um peixe para sua casa, é a época que esse peixe está mais frágil.
Então, normalmente, se ele tem alguma doença, isso vai se manifestar muito mais rápido nessas 2 primeiras semanas. Mas como a própria quarentena já diz, que você deve deixar isolado aquele indivíduo ou grupo de indivíduos por um determinado período de tempo que compreende o período de incubação daquela doença que ele provavelmente está portando, significa que, digamos assim, uma das que tem um ciclo de vida mais longo, na temperatura mais baixa, seria o íctio, que demora aí, às vezes, 4 semanas para se manifestar. Então, digamos que depois de todo esse tempo, aquela doença ela começou a se manifestar, você começou a ver um sinal de que aquele peixe está apresentando um comportamento estranho. Então, essa quarentena ela vai ter que se estender por muito mais tempo, até que você tenha certeza absoluta de que aquele peixe que você está trazendo, ele realmente está 100% para você colocar ele no seu tanque. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar nesse vídeo de quarentena é justamente sobre o aquário que você vai colocar esse peixe, o aquário de quarentena que você vai montar. Às vezes você comprou um peixe, esse peixe ele veio super saudável, super bem fisicamente, você vai colocar ele num aquáriozinho pequeno, que não tem um bom sistema de filtragem, que você não faz uma troca de água regular, e esse peixe, às vezes ele veio saudável e durante esse tempo que esse peixe vai passar nesse aquário de quarentena, ele vai definhando. Às vezes ele vai ter ali dentro uns picos de amônia, uns picos de nitrito e coisas do gênero. Então, depois que esse peixe passa por essa fase de quarentena, embora às vezes não tenha nada naquela água que vai vir a deixar esse peixe doente, ele não esteja carregando nada com ele, você fala, nossa, esse peixe está ótimo. Já passou aí pelo período de quarentena, agora eu vou colocar ele no meu aquário principal. Na hora que você coloca esse peixe nesse aquário principal, ele já está fragilizado por ter passado todo esse período enfrentando tanta coisa nesse aquário de quarentena. Quando você coloca ele no seu aquário principal, o que acontece? Às vezes já tem bactérias e fungos lá dentro, que esse peixe não estava acostumado a lidar, ele vai entrar lá com a saúde fragilizada e ele vai ficar doente e vai servir de estopim para multiplicar essas bactérias e fungos que vão contaminar os outros peixes que você tem. Então tudo a gente tem que levar no bom senso. Se não existe nenhuma maneira de você fazer um aquário de quarentena bom o suficiente para manter aquele peixe por muito tempo, mantém ele por um curto período de tempo, monitora melhor a água desse aquário, ou faz trocas de água mais regulares, que é o ideal, para que você possa manter esse peixe saudável pelo tempo necessário para ter certeza de que ele não tem nada antes de vir para o aquário principal. Quando esses peixes estão de quarentena, a gente tem que olhar esses peixes de um modo muito mais crítico. Por exemplo, eles estão nadando da maneira correta, eles estão ficando muito tempo parado, eles estão ficando com as nadadeiras juntas ao corpo, eles estão nadando rápido, eles estão tentando se coçar no aquário, eles ficam muito tempo parados perto da superfície. Tudo isso são indicadores de que esses peixes eles podem estar portando alguma coisa que você não consegue ver a olho nu. E todo esse comportamento diferenciado que esses peixes vão apresentar pode ser um indicador de que ele está com alguma doença qualquer. Por exemplo, esses chibunques que eu tenho aqui atrás, todos eles estão na quarentena, todos eles estão sendo tratados da mesma maneira, embora um deles tenha tido um sintoma diferente dos outros, que foi dropsy, que eu já tratei separadamente, individualmente. Quando regrediu todos os sintomas de dropsy, ele saiu do aquário hospital e voltou para o aquário de quarentena. Depois de um tempo, acho que já na segunda semana, esses peixes eles começaram a apresentar um comportamento de nadar rápido, às vezes de se coçar no vidro do aquário, às vezes eles ficam muito tempo parados no topo do aquário. E esse comportamento anormal que esses peixes estão apresentando, por exemplo, pode ser um comportamento inicial sugerindo que eles estão com íctio, pode ser flux, por exemplo. No Brasil eu não me lembro de ter perdido muito peixe por flux, eu ainda não me lembro se é assim tão comum, mas flux é muito comum na Inglaterra. E praticamente todo peixe que eu tenho novo, eu sempre tento tratar com malaquita verde, como eu já falei antes, e formalina, porque ela também é boa contra flux. Flux ela é causada por um plateuminta, um desses vermes achatados, que é da família Gyrodactylidae, se eu não me engano. Espécie de sanguessuga, eles ficam por baixo das guelras no peixe ou no corpo do peixe. Existem várias espécies diferentes, por exemplo, Gyrodactylus elegantes, Gyrodactylus salaris e vários outros. Assim. Conforme você vai aprendendo com o hobby, você não só vai aprendendo a cuidar dos peixes que você tem, mas você vai aprendendo sobre uma quantidade muito grande de outras coisas que você nem sabia que você teria que aprender
para lidar com esse hobby, mas é verdade, no final das contas, se você quer ter sucesso nesse tipo de hobby aqui, você vai ter que estar sempre aprendendo de modo constante. Isso é uma coisa que você nunca vai parar de fazer. Outra coisa que é bacana de destacar é que o padrão, os cuidados que você tem de manutenção, de troca parcial de água desse aquário de quarentena tem que ser muito mais intensificado do que seria no seu aquário display, por exemplo. Eu faço uma média de 20% de troca parcial de água nesse aquário que está aqui atrás de mim, meu aquário de quarentena. Quando eu faço essas trocas parciais de água todos os dias, eu removo mecanicamente algum parasita que por acaso esses peixes possam ter trazido. Às vezes, eu já falei para vocês a respeito do ictio, ele tem um ciclo de vida, e em algumas fases desse ciclo de vida ele se desprende do peixe e ele se encapsula e forma um cisto para se reproduzir. Quando você faz essas TPAs regulares, você às vezes remove esses cistos. Eu costumo deixar meus aquários, eu já deixo todos os meus aquários assim, mas principalmente o aquário de quarentena, ele deve ser bare bottom, ele não pode ter substrato nenhum, cascalho nenhum, nenhuma decoração. Fica muito mais fácil você acompanhar o dia a dia desse peixe que está de quarentena. Se ele está se alimentando bem, como é que são as fezes desse peixe, se ele está constipado ou não. Tudo isso você só vai conseguir acompanhar com muito mais precisão se for criado tudo num aquário bare bottom como esse que está aqui atrás. Esse tema de quarentena, ele é bem complexo, tem bastante coisa que a gente pode ficar comentando aqui por horas. Se vocês ainda ficaram com algumas outras dúvidas, escreve aí nas mensagens, eu vou tentar responder da melhor maneira possível, ou às vezes até fazer um outro vídeo de quarentena com um update dessas novas informações aí, das dúvidas que as pessoas têm. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana, pessoal. Valeu, tchau, tchau!